O que você faria se presenciasse uma criança indefesa sendo agredida por um valentão covarde? A maioria de nós ficaria indignada, talvez intervisse ou chamaria a polícia. Mas o que aconteceu naquele dia ensolarado de verão em uma pequena cidade do interior foi algo que ninguém poderia prever. Uma menina de apenas 8 anos, caminhando tranquilamente pela calçada, se tornou alvo da violência gratuita de um homem adulto. Um soco no rosto, lágrimas, sangue escorrendo. E testemunhas em choque, paralisadas pelo medo. Mas o que essa criança não sabia é que seu pai tinha amigos. Amigos muito especiais. 20 motociclistas furiosos, unidos por um código de honra inquebrantável, estavam prestes a fazer justiça de uma forma que essa cidade jamais esqueceria. Esta é a história real, de coragem, lealdade e consequências que mudaram vidas para sempre. Você está preparado para descobrir o que realmente aconteceu naquele dia? Então fique até o final, porque cada minuto desta história vai te deixar sem palavras. E nos comentários queremos saber, você acha que a justiça foi feita? Marcus Johnson nunca imaginou que sua vida tomaria o rumo que tomou. Nascido e criado em Detroit, Michigan, em um bairro operário onde as fábricas automotivas dominavam o horizonte e o cheiro de óleo diesel impregnava o ar, Marcus aprendeu desde cedo que a vida não dava nada de graça. Seu pai, trabalhador de linha de montagem, passava 12 horas por dia montando peças de carros que nunca poderia comprar. Sua mãe, uma mulher forte e resiliente, trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para complementar a renda familiar. Marcus cresceu vendo seus pais lutarem, sacrificarem-se, mas nunca perderem a dignidade, e foi isso que moldou o homem que ele se tornaria. Aos 16 anos, enquanto seus amigos de escola se envolviam com gangues e drogas, Marcus encontrou refúgio em algo diferente. Motocicletas. Ele começou a trabalhar meio período em uma oficina mecânica do bairro, varrendo o chão, organizando ferramentas, observando cada movimento dos mecânicos experientes. A paixão por motos tomou conta dele de uma forma que nada mais conseguiu. Aos 18 anos, Marcus comprou sua primeira motocicleta, uma Harley Davidson Sportster, usada, de 1987, que mais parecia uma sucata do que uma máquina funcional. Mas ele dedicou 6 meses de trabalho árduo, noites sem dormir e toda a sua poupança para restaurá-la. Quando finalmente ligou o motor e ouviu aquele ronco característico da Harley, Marcus soube que havia encontrado seu lugar no mundo. Foi através das motos que Marcus conheceu a Irmandade de Ferro, um clube de motociclistas fundado na década de 1970, composto por homens e mulheres que compartilhavam não apenas a paixão por motocicletas, mas um código de honra rígido, lealdade acima de tudo, proteção aos mais fracos e irmandade verdadeira. Marcus se juntou ao clube aos 20 anos, sendo apadrinhado por Jake Morrison, um veterano da Guerra do Golfo que viu no jovem mecânico algo especial. Integridade. Durante mais de 2 décadas, Marcus construiu sua reputação como um dos melhores mecânicos de motocicletas da região. Ele não apenas consertava máquinas, ele as entendia, respeitava cada componente, cada engrenagem. Seus colegas da Irmandade diziam que Marcus tinha mãos abençoadas, capazes de ressuscitar motos que outros já haviam dado como perdidas. Aos 32 anos, Marcus conheceu Amanda Silva, uma enfermeira que trabalhava no hospital local. Ela estava atendendo Marcus depois de um pequeno acidente durante um passeio de moto. O que começou como uma consulta médica se transformou em conversas, depois em encontros e, finalmente, em amor. Amanda não era do mundo das motos, mas ela entendeu e respeitou a paixão de Marcus. Ela viu além do homem de jaqueta de couro e tatuagens. Ela viu um coração puro, trabalhador e leal.
Eles se casaram um ano depois, em uma cerimônia simples, mas emocionante, onde todos os membros da Irmandade de Ferro estavam presentes. E 3 anos depois do casamento, nasceu Aliyah Johnson, a menina que se tornaria a razão de viver de Marcus. Aliyah herdou os olhos expressivos da mãe e o sorriso caloroso do pai. Desde bebê, ela cresceu cercada pelo rugido de motores e pelo cheiro de óleo de motor que impregnava as roupas do pai. A vida era simples, mas feliz. Marcus trabalhava em sua própria oficina, que havia conseguido abrir com a ajuda de seus irmãos de clube. Amanda continuava trabalhando no hospital, salvando vidas diariamente. E Aliyah crescia como uma criança alegre, curiosa, sempre com um livro nas mãos ou ajudando o pai na oficina, entregando ferramentas e fazendo perguntas sem parar. Mas a felicidade foi brutalmente interrompida quando Aliyah tinha apenas 3 anos. Amanda estava voltando do hospital, depois de um plantão noturno, quando um motorista embriagado atravessou o sinal vermelho e colidiu frontalmente com seu carro. Ela morreu instantaneamente. Marcus recebeu a notícia às 4 da manhã, através de uma ligação que destruiu seu mundo. Ele se lembra de cair de joelhos no chão frio da cozinha, incapaz de processar que a mulher que amava, a mãe de sua filha, havia partido para sempre. Os meses seguintes foram os mais sombrios da vida de Marcus. Ele mal conseguia funcionar. Era Jake e os outros membros da Irmandade que o seguravam, que cuidavam de Aliyah quando Marcus não tinha forças nem para sair da cama, que literalmente o impediram de desmoronar completamente. Eles cozinhavam para ele, limpavam sua casa, levavam Aliyah para a escola e ficavam ao seu lado nas madrugadas intermináveis, onde ele chorava a perda de Amanda. Mas foi Aliyah quem salvou Marcus. A menininha de 3 anos, que também havia perdido a mãe, se tornou a âncora que impediu Marcus de se afogar na tristeza. Ela precisava dele. Ela precisava de um pai presente, forte, capaz de guiá-la pela vida. E Marcus, aos poucos, encontrou forças que não sabia que tinha. Ele voltou a trabalhar, voltou a viver, não por ele mesmo, mas por aquela criança que era tudo o que restava de Amanda. 5 anos se passaram desde a morte de Amanda. Marcus e Aliyah agora viviam em Springfield, uma cidade menor que Detroit, mais tranquila, onde Marcus achou que poderia oferecer uma vida mais segura para sua filha. Eles alugavam uma casa modesta em um bairro operário, com 3 quartos, um pequeno jardim nos fundos onde Marcus cultivava tomates e pimentões, e uma garagem que servia como extensão de sua oficina. A rotina era previsível e reconfortante. Marcus acordava às 5:30 da manhã, preparava o café da manhã para ele e Aliyah, levava a menina para a escola às 7 horas e então ia para sua oficina, que ficava a apenas 10 minutos de carro. Aliyah, agora com 8 anos, era uma criança brilhante. Ela estava no 3º ano do ensino fundamental, tirava notas excelentes, adorava matemática e ciências e sonhava em ser engenheira quando crescesse. Aos finais de semana, Marcus e os membros da Irmandade de Ferro se reuniam para passeios de moto pelas estradas secundárias da região. Aliyah sempre ia junto, sentada no assento traseiro da Harley do pai, usando um capacete rosa customizado que Jake havia presenteado a ela no último aniversário. A menina adorava esses passeios. Ela amava sentir o vento no rosto, ver as paisagens mudando ao longo da estrada e, principalmente, via a felicidade genuína no rosto do pai quando ele estava pilotando. Marcus era um homem de poucas palavras, mas suas ações falavam volumes. Ele nunca faltou a uma reunião de pais na escola de Aliyah. Ele estava presente em cada apresentação, cada feira de ciências, cada evento escolar. Ele ensinava a filha sobre honra, respeito, trabalho duro e lealdade.
e a Lia absorvia cada lição, crescendo como uma menina educada, respeitosa e corajosa. A oficina de Marcos, batizada de Motores Johnson, tinha uma reputação sólida na região. Motociclistas de cidades vizinhas traziam suas máquinas para Marcos consertar, sabendo que receberiam um trabalho honesto e de qualidade. A oficina era pequena, comportava apenas 3 motos de cada vez, mas estava sempre lotada. Marcos empregava um ajudante, Tommy, um jovem de 19 anos, que ele estava treinando da mesma forma que havia sido treinado décadas atrás. As paredes da oficina eram decoradas com fotos da Irmandade de Ferro em diversos passeios, bandeiras de diferentes estados americanos que o clube havia visitado, e uma foto emoldurada de Amanda e Alia que Marcos mantinha sempre próxima à sua bancada de trabalho. Era sua forma de manter Amanda presente, de sentir que ela ainda fazia parte daquela jornada. Financeiramente, a vida não era fácil. Marcos ganhava o suficiente para pagar as contas, colocar comida na mesa e garantir que a Lia tivesse tudo o que precisava para a escola. Não sobravam luxos, mas também não faltava o essencial. Marcos havia aprendido desde criança a viver com o que tinha e estava transmitindo essa mesma lição para a Lia. A menina nunca pediu brinquedos caros ou roupas de marca. Ela era feliz com seus livros da biblioteca, suas bonecas simples e principalmente com o tempo que passava com o pai. Aos domingos, eles tinham um ritual sagrado. Preparavam panquecas juntos no café da manhã, assistiam a filmes de animação à tarde e à noite, antes de dormir, Marcos lia histórias para Alia. Eram os momentos mais preciosos para ambos. A Irmandade de Ferro se tornou uma família estendida para Alia. Ela chamava Jake de Tio Hammer, um apelido que o presidente do clube adorava. Havia também Maria Tigresa Rodrigues, uma das poucas mulheres do clube, que trabalhava como professora de educação física e frequentemente levava Alia para jogar basquete nos finais de semana. E havia Big Joe, um homem de 1,95 m de altura e 140 quilos, que apesar da aparência intimidadora, era um dos seres humanos mais gentis que Alia já conhecera. Springfield era uma cidade típica do meio-oeste americano. População de aproximadamente 50 mil habitantes, com uma rua principal repleta de pequenos comércios familiares, 2 escolas públicas, um hospital modesto e aquela sensação de que todo mundo conhece todo mundo. As casas eram majoritariamente de madeira, com varandas frontais onde os moradores sentavam em cadeiras de balanço durante as tardes de verão. Os invernos eram rigorosos, com neve cobrindo as ruas de dezembro a março, e os verões eram escaldantes, com temperaturas frequentemente ultrapassando os 35 graus Celsius. A comunidade era, em sua maioria, trabalhadora e honesta. Havia tensões raciais, como em qualquer cidade americana, mas nada que se comparasse aos grandes centros urbanos. Marcos, como homem negro em uma cidade predominantemente branca, já havia enfrentado seu quinhão de preconceito ao longo dos anos. Olhares tortos em alguns estabelecimentos, comentários velados, mas ele aprendeu a navegar essas situações com dignidade e sem baixar a cabeça. A Irmandade de Ferro era diversa. Havia membros brancos, negros, latinos e até 2 membros asiáticos. O clube nunca fez distinção de raça, religião ou orientação sexual. O que importava era caráter, lealdade e paixão por motocicletas. Essa diversidade era algo que Marcos valorizava profundamente e algo que ele queria que a Lia visse e aprendesse desde cedo. Naquela terça-feira de julho, Marcos acordou como sempre acordava, às 5h30 da manhã. O sol ainda não havia nascido completamente, mas já iluminava o horizonte com tons de laranja e rosa. Ele preparou ovos mexidos, torradas e suco de laranja para o café da manhã.
Aliá desceu as escadas às 6h15, já vestida com seu uniforme escolar, calça jeans, camiseta branca e tênis rosa que estava começando a ficar apertado. Marcos fez uma nota mental de que precisaria comprar um novo par em breve. Eles comeram juntos, conversando sobre os planos do dia. Aliá tinha uma prova de matemática e estava confiante de que iria bem. Marcos a incentivou, disse que acreditava nela e prometeu que se ela tirasse uma boa nota, iriam comer pizza no final de semana. A menina sorriu, aquele sorriso que derretia o coração do pai. Às 7h em ponto, Marcos estacionou sua caminhonete Ford em frente à escola elementar Lincoln. Alia desceu, deu um abraço apertado no pai e correu para se juntar aos amigos que já estavam no pátio. Marcos observou por alguns segundos, certificando-se de que ela estava segura antes de partir para a oficina. O dia de trabalho foi normal. Marcos tinha 3 motos para consertar. Uma Honda Shadow com problema no carburador, uma Yamaha com vazamento de óleo e uma Harley Softail que precisava de troca completa do sistema de freios. Ele se perdeu no trabalho, como sempre fazia, com as mãos sujas de graxa, o rádio tocando rock clássico ao fundo, e Tommy fazendo perguntas constantes sobre técnicas de mecânica. Às 3h, Marcos limpou as mãos em um pano velho e olhou para o relógio. Alia deveria estar saindo da escola naquele momento, fazendo o trajeto que ela já conhecia de cor, 4 quarteirões em linha reta até a oficina. Marcos não se preocupava com esse percurso. Springfield era segura, o caminho era familiar, e Alia era uma menina responsável. Mas naquele dia, algo terrível estava prestes a acontecer, algo que mudaria suas vidas para sempre. E Marcos, naquele momento trabalhando tranquilamente sob uma motocicleta, não tinha a menor ideia de que em poucos minutos receberia a ligação mais aterrorizante de sua vida. 3h em Springfield. O sol de julho era implacável, transformando o asfalto em uma superfície quase líquida que emitia ondas de calor visíveis. Termômetros marcavam 35 graus Celsius e a umidade do ar fazia parecer ainda mais quente. As ruas estavam relativamente vazias naquele horário, com a maioria das pessoas refugiadas em ambientes com ar-condicionado ou sob sombras escassas. Alia Johnson saiu da escola elementar Lincoln exatamente às 3h02 Ela estava usando sua mochila rosa nas costas, aquela que tinha um desenho de unicórnio que ela havia pedido de presente de Natal 2 anos atrás. Nas mãos, carregava uma folha de papel com sua prova de matemática. Nota 10. Ela estava ansiosa para mostrar ao pai, sabendo que ele ficaria orgulhoso e que a pizza no final de semana estava garantida. O trajeto da escola até a oficina era simples e seguro. Alia virava à direita ao sair da escola, caminhava 2 quadras pela rua Oak, virava à esquerda na avenida principal, caminhava mais 2 quadras e então estava na oficina do pai. Ela havia feito esse caminho centenas de vezes, às vezes acompanhada por amigos que moravam na mesma direção, às vezes sozinha. Naquele dia, estava sozinha. A rua Oak era residencial, com casas antigas de madeira em ambos os lados, jardins frontais bem cuidados e moradores que Alia conhecia pelo menos de vista. Ela cumprimentou a senhora Patterson, uma idosa que estava regando suas flores, e acenou para o Sr. Chen, que estava consertando a cerca de sua propriedade. Tudo normal, tudo seguro, tudo familiar. Ao virar à esquerda na avenida principal, o cenário mudou. A avenida era a artéria comercial de Springfield, com lojas, restaurantes, um supermercado pequeno, uma farmácia e também alguns estabelecimentos menos reputáveis, incluindo o Bar do Ed, um lugar decadente que servia principalmente como refúgio para desempregados, alcoólatras e pessoas que a sociedade havia esquecido. O Bar do Ed ficava exatamente no meio do caminho de Alia. Era um edifício de um andar só,
com tijolos vermelhos manchados pelo tempo, uma porta de madeira pesada sempre entreaberta e uma placa de neon piscante que dizia Edis em letras vermelhas, com metade das lâmpadas queimadas. Do lado de fora havia sempre 2 ou 3 pessoas fumando, bebendo cerveja em latas e fazendo absolutamente nada além de matar tempo. Aliá já havia passado por ali dezenas de vezes. Seu pai havia a instruído claramente: quando passar em frente ao bar do Ed, mantenha a cabeça erguida, não faça contato visual com ninguém e continue andando. Se alguém te abordar, não responda e venha direto para a oficina. Entendido? Aliá sempre obedeceu essas instruções à risca. Naquele dia, quando Aliá se aproximou do bar, havia 3 homens do lado de fora. 2 deles estavam sentados em cadeiras de plástico quebradas, conversando sobre alguma coisa ininteligível. O terceiro estava de pé, cambaleando visivelmente, com uma garrafa de uísque barato na mão. Era Derek Thompson. Derek Thompson tinha 38 anos, mas parecia ter 50. O álcool e uma vida de más escolhas haviam cobrado seu preço. Ele era um homem branco, de estatura mediana, barba por fazer, cabelos gordurosos e desgrenhados, roupas sujas e amarrotadas. Derek havia perdido seu emprego em uma fábrica de processamento de carne 3 anos atrás, depois de aparecer bêbado no trabalho pela 5ª vez. Desde então, sua vida era uma espiral descendente de álcool, violência doméstica e total falta de propósito. Sua ex-esposa havia conseguido uma ordem de restrição contra ele 2 anos atrás, depois de ele ter sido preso por agressão doméstica. Ele não via os 2 filhos desde então. Vivia em um trailer decadente nos arredores da cidade, sobrevivia com auxílio-desemprego que mal cobria suas despesas e passava a maior parte dos dias no bar do Ed, afogando suas frustrações em álcool barato. Naquela tarde, Derek estava particularmente alterado. Ele havia bebido desde o meio-dia, uma combinação letal de uísque e cerveja que o deixou em um estado entre a embriaguez e a psicose. Testemunhas que estavam no bar mais tarde relataram que Derek estava discutindo sozinho, murmurando coisas sobre o governo, sobre sua ex-esposa, sobre como o mundo era injusto com ele. Ninguém prestava atenção. Era apenas Derek sendo Derek. Quando Aliá passou em frente ao bar, mantendo o olhar fixo à frente, como seu pai havia ensinado, Derek notou a menina. Em sua mente embriagada e confusa, algo se ativou. Ele viu aquela criança negra com sua mochila rosa, caminhando com confiança pela calçada, e em seu estado alterado, isso de alguma forma o irritou profundamente. Talvez fosse inveja, talvez fosse ódio, talvez fosse simplesmente a manifestação de toda a amargura que ele carregava dentro de si. Derek largou a garrafa de uísque na calçada e se aproximou de Aliá. A menina não o viu chegando. Ela estava focada em continuar andando, em chegar logo na oficina do pai. Foi só quando ouviu uma voz grossa e embriagada atrás dela que Aliá percebeu o perigo. "Ei, garota! Tô falando com você!" Derek gritou, sua voz arrastada e agressiva. Aliá parou, o coração acelerando. Ela se virou e viu aquele homem cambaleando em sua direção. Instintivamente, ela deu um passo para trás. "Você acha que é melhor que todo mundo, né? Andando por aí toda, achando que é dona da rua?" Derek continuou, sem fazer o menor sentido. Aliá não respondeu. Ela lembrou das instruções do pai. "Não responda, continue andando." Ela virou as costas e tentou se afastar rapidamente. Foi quando Derek a agarrou pelo braço. Seus dedos sujos e trêmulos seguraram o braço fino da menina com força excessiva. Aliá soltou um grito de susto e dor. "Solta ela!" Uma voz feminina gritou da calçada oposta. Era Martha Henderson, uma professora aposentada que estava saindo da farmácia. Ela largou suas sacolas e começou a atravessar a rua rapidamente. "Solta essa criança agora!"
Mas Derek estava além da razão. Em sua mente perturbada pelo álcool, ele viu aquela menina como a personificação de tudo que ele havia perdido, de tudo que o mundo lhe negava. E então, diante de pelo menos 10 testemunhas que estavam naquela rua naquele momento, Derek Thompson fez algo imperdoável. Ele cerrou o punho direito e desferiu um soco direto no rosto de Aaliyah Johnson. O impacto foi brutal. O punho de um homem adulto contra o rosto delicado de uma criança de 8 anos. Aaliyah sentiu uma explosão de dor que irradiou de seu nariz para todo o rosto. Ela caiu para trás, batendo as costas na calçada de concreto. Sua mochila rosa amorteceu parcialmente a queda, mas o impacto ainda foi forte o suficiente para tirar todo o ar de seus pulmões. Sangue começou a escorrer imediatamente do nariz de Aaliyah. Seu lábio superior também estava partido, sangrando abundantemente. Ela levou as mãos ao rosto, sentindo o sangue quente escorrendo entre seus dedos, e começou a chorar. Não eram apenas lágrimas de dor física, mas também de choque, de medo, de incompreensão sobre o que havia acabado de acontecer. Por um momento, a avenida principal ficou em silêncio absoluto. As 10 ou mais testemunhas que presenciaram a agressão ficaram paralisadas pelo choque. Era incompreensível. Um homem adulto acabara de socar uma criança no rosto em plena luz do dia, na rua principal da cidade. Era tão surreal que os cérebros das pessoas precisaram de alguns segundos para processar o que haviam acabado de ver. Derek olhou para Aaliyah caída no chão, sangrando e chorando. E por uma fração de segundo parecia haver um lampejo de consciência em seus olhos embriagados. Mas foi apenas um lampejo. Ele virou as costas, cambaleou de volta para a entrada do bar e simplesmente entrou como se nada tivesse acontecido. Foi Martha Henderson quem reagiu primeiro. Ela correu até Aaliyah, ajoelhou-se ao lado da menina e imediatamente tirou um lenço de sua bolsa, pressionando-o contra o nariz, sangrando da criança. "Está tudo bem, querida. Você vai ficar bem. Eu estou aqui", Martha disse, sua voz tremendo de raiva e horror. Outras testemunhas começaram a se mover. Um homem chamado Robert Sawyer, que estava saindo do supermercado, correu até elas e já estava discando 911 em seu celular. "Preciso de polícia e ambulância na avenida principal, em frente ao bar do Ed. Um homem acabou de agredir uma criança. É urgente", ele relatou ao atendente com voz tensa. Outra testemunha, Jennifer Park, uma jovem de 23 anos, havia filmado toda a agressão em seu telefone celular. Ela estava do outro lado da rua quando tudo aconteceu e, instintivamente, começou a gravar quando viu Derek se aproximando de Aaliyah de forma agressiva. O vídeo capturou tudo. Derek agarrando o braço de Aaliyah, a menina tentando se afastar e o soco brutal que a jogou no chão. Jennifer estava tremendo enquanto salvava o vídeo, sabendo que havia documentado um crime hediondo. Mas Martha sabia que havia alguém que precisava saber imediatamente do que havia acontecido. Ela pegou seu telefone e ligou para a oficina Motores Johnson. O número estava na lista telefônica da cidade e Martha o conhecia porque seu marido já havia levado sua moto para Marcos consertar meses atrás. O telefone tocou 3 vezes antes de alguém atender. "Motores Johnson, Tommy falando." O jovem ajudante atendeu com seu tom casual habitual. "Preciso falar com Marcos imediatamente. É sobre a filha dele. É urgente." Martha disse, sua voz carregada de urgência. Tommy sentiu o tom de emergência e imediatamente passou o telefone para Marcos, que estava a poucos metros de distância, limpando suas mãos em um pano. "Marcos, é para você. Dizem que é sobre a Aaliyah e que é urgente." Marcos sentiu seu coração disparar antes mesmo de pegar o telefone. Aquela palavra, urgente, ativou todos os seus instintos paternos. Ele largou tudo e atendeu. "Alô? O que aconteceu?" "Sr. Johnson, meu nome é Martha Henderson."
Eu não conheço você pessoalmente, mas estou aqui na avenida principal com sua filha. Ela foi agredida. Um homem bateu nela. Ela está sangrando, mas consciente. A polícia e a ambulância já foram chamadas. Você precisa vir imediatamente. Marcos sentiu como se o mundo tivesse parado. As palavras "sua filha foi agredida" ecoaram em sua mente, cada sílaba como uma facada em seu peito. Ele mal conseguiu formar palavras. Como? O que? Onde ela está exatamente? Em frente ao bar do Ed, na avenida principal. Por favor, venha rápido. Marcos desligou o telefone e já estava correndo para sua caminhonete. Tommy gritou atrás dele, perguntando o que havia acontecido, mas Marcos não respondeu. Ele entrou no veículo, ligou o motor com mãos trêmulas e acelerou em direção à avenida principal. A oficina ficava a apenas 5 minutos de distância, mas para Marcos pareceram 5 horas. Sua mente estava em pânico absoluto. Agredida podia significar tantas coisas. Foi um acidente? Foi intencional? Quem faria isso com uma criança? Com sua criança? Com sua aliá? As perguntas se atropelavam em sua cabeça enquanto ele dirigia acima do limite de velocidade, passando sinais amarelos, buzinando para carros mais lentos saírem do caminho. Quando Marcos virou na avenida principal e viu o pequeno aglomerado de pessoas em frente ao bar do Ed, seu coração quase parou. Ele estacionou a caminhonete de qualquer jeito, nem se preocupando se estava bloqueando o trânsito, e correu até o grupo. Foi quando ele a viu. A Lia estava sentada na calçada, as costas apoiadas contra a parede de um prédio, com Martha Henderson ajoelhada ao seu lado, pressionando um lenço ensanguentado contra seu rosto. O rosto de sua filha estava coberto de sangue. Seu nariz estava inchado, o lábio partido, lágrimas misturadas com sangue escorrendo por seu queixo. Mas o que mais dilacerou o coração de Marcos foram os olhos de Aliá quando ela o viu chegando. Eram olhos cheios de dor, de medo, de confusão. Olhos que perguntavam: "Pai, por que isso aconteceu comigo?" Marcos caiu de joelhos ao lado de sua filha e a puxou para seus braços com delicadeza, mas com desespero. Aliá se agarrou ao pai e começou a chorar convulsivamente. "Papai, ele me bateu. Eu não fiz nada. Eu só estava indo para a oficina." Lia soluçou contra o peito do pai, suas palavras entrecortadas pelos soluços. Marcos segurou sua filha, uma mão na parte de trás da cabeça dela, a outra nas costas, e sentiu lágrimas queimando seus próprios olhos. Mas ele não podia desmoronar. Não agora. Lia precisava que ele fosse forte. "Eu sei, princesa. Eu sei. Você não fez nada de errado. Eu estou aqui agora. Você está segura." "Que?" ele sussurrou em seu ouvido, tentando manter a voz firme apesar da raiva e do desespero que sentiam dentro de si. Martha se afastou um pouco para dar espaço para Marcos, mas permaneceu por perto. Ela então explicou rapidamente o que havia acontecido. Como Derek Thompson, completamente embriagado, havia abordado Aliá, agarrado seu braço e então desferido um soco em seu rosto. Como ele simplesmente voltou para dentro do bar depois disso, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A cada palavra que Martha dizia, Marcos sentia a raiva crescer dentro de si como uma chama alimentada por gasolina. Ele olhou para a entrada do bar do Ed, aquela porta de madeira entreaberta, e cada fibra de seu ser queria entrar e continuar. 16:27. Arrastar Derek Thompson para fora e fazer justiça com as próprias mãos. Mas ele não podia. Aliá precisava dele. Ela estava machucada, assustada e precisava de seu pai ao seu lado, não de um pai que estaria sendo preso por agressão. Sirenes começaram a soar à distância. A polícia e a ambulância estavam chegando. Marcos segurou o rosto de Aliá com ambas as mãos, olhou nos olhos dela e disse com toda a sinceridade que conseguiu reunir: "Você vai ficar bem, meu amor. Os médicos vão cuidar de você.
E eu prometo que quem fez isso com você vai pagar. De um jeito ou de outro, ele vai pagar. Aliá assentiu levemente, confiando nas palavras do pai. Marcos a segurou nos braços, e foi nesse momento, enquanto esperava a ambulância e a polícia chegarem, que Marcos pegou seu telefone celular. Suas mãos ainda tremiam, mas sua determinação era sólida como aço. Ele rolou sua lista de contatos até encontrar o nome que procurava: Jake Hammer Morrison. Marcos pressionou o botão de chamada. Jake atendeu no segundo toque. E aí, irmão, tudo bem? Marcos respirou fundo, tentando manter a voz controlada, mas falhando. Jake, minha menina foi agredida. Um filho da puta bêbado deu um soco no rosto dela, na rua, em frente ao bar do Ed. Ela está sangrando. A polícia está vindo, mas eu preciso de vocês. Agora. Do outro lado da linha, houve um segundo de silêncio absoluto. Então, a voz de Jake mudou completamente. O tom casual desapareceu, substituído por algo frio, calculado e absolutamente letal. Nós estamos indo. Segura firme, irmão. Ninguém encosta a mão em uma criança e sai impune. Ninguém. Marcos desligou o telefone e voltou sua atenção total para Aliá, que tremia em seus braços. A ambulância acabara de chegar e 2 paramédicos saltaram do veículo, correndo até eles com uma mala de primeiros socorros. Mas Marcos sabia que algo muito maior estava prestes a acontecer. Ele havia acionado a Irmandade, e quando a Irmandade de Ferro era acionada, especialmente para proteger um dos seus, não havia força na terra capaz de impedi-los. Jake Hammer Morrison estava em sua garagem, quando recebeu a ligação de Marcos. Aos 49 anos, Jake era a personificação do que significava ser um líder. Veterano da Guerra do Golfo, ele havia servido como sargento nos Marines por 12 anos antes de retornar à vida civil. A guerra havia marcado Jake de formas que ele raramente discutia, mas também havia forjado nele um senso de lealdade e código de honra que poucos homens possuíam. Jake era o presidente da Irmandade de Ferro há 15 anos. Ele não havia buscado essa posição. Ela veio até ele naturalmente, porque quando crises surgiam, era Jake quem tomava as decisões difíceis, quem mantinha a cabeça fria, quem protegia seus irmãos e irmãs. Ele era um homem de 1,85 m, ombros largos, braços cobertos de tatuagens que contavam a história de sua vida e olhos cinzentos que podiam ser calorosos com amigos ou gelados como aço com inimigos. Quando Marcos disse que Aliá havia sido agredida, algo dentro de Jake se ativou. Aquela menininha de 8 anos não era apenas a filha de um membro do clube. Ela era sobrinha honorária de todos eles. Ela havia crescido no clube, chamava cada membro de tio ou tia. Estava presente em churrascos, passeios, comemorações. Ela era parte da família. E família, na Irmandade de Ferro, era sagrado. Jake desligou o telefone e imediatamente discou o primeiro número em sua lista de contatos de emergência do clube. Maria, acionamento total. Aliá Johnson foi agredida por um bêbado na avenida principal. Marcos está com ela agora. Reúna todo mundo. Ponto de encontro no estacionamento do supermercado em 10 minutos. Espalhe a palavra. Maria Tigresa Rodrigues era a vice-presidente do clube. Aos 36 anos, ela era uma mulher que comandava respeito imediato. Professora de educação física no ensino médio local, instrutora certificada de artes marciais e piloto de motocicleta há 18 anos, Maria não aceitava desaforo de ninguém. Quando ela ouviu o que havia acontecido com Aliá, sua reação foi visceral. Filho da puta, tô indo e vou ligar pros outros. Maria desligou e começou a fazer ligações em cadeia. A estrutura de comunicação do clube era eficiente como uma operação militar. Em 5 minutos, todos os 19 membros da Irmandade de Ferro que estavam na cidade haviam sido notificados. Big Joe estava em seu trabalho.
um depósito de materiais de construção, onde atuava como gerente de estoque. Quando recebeu a mensagem, ele simplesmente disse ao seu supervisor: "Emergência familiar, preciso sair agora." Pegou suas chaves e capacete e foi embora. Seu supervisor nem tentou questioná-lo. Big Joe, com seu 1,95 m de altura e 140 quilos, não era o tipo de pessoa que você tentava impedir. Tommy Rápido Chen estava em seu consultório odontológico no meio de uma limpeza dental de rotina em um paciente. Quando viu a mensagem, ele interrompeu o procedimento, pediu desculpas ao paciente e disse que havia uma emergência. Em menos de 3 minutos, ele estava em sua Harley Road King, acelerando em direção ao ponto de encontro. Sarah Angel Williams estava em casa, cuidando de seus 2 filhos pequenos. Quando recebeu a ligação, ela ligou imediatamente para sua mãe, que morava a 2 quadras de distância, pediu que viesse ficar com as crianças e começou a se preparar. Sarah era enfermeira no mesmo hospital onde Amanda havia trabalhado e tinha um histórico pessoal de abuso doméstico em sua juventude. A ideia de uma criança sendo agredida tocava nela de forma profunda e pessoal. Um por um, os membros da Irmandade de Ferro largaram o que estavam fazendo e convergiram para o ponto de encontro. Mecânicos, professores, comerciantes, um advogado, uma contadora, 2 veteranos militares, um bombeiro aposentado, um eletricista, uma tatuadora. Pessoas de todos os contextos de vida, unidas por uma paixão comum e um código sagrado. Em menos de 15 minutos, 20 motocicletas Harley Davidson estavam reunidas no estacionamento do supermercado. O rugido coletivo de 20 motores V-Twin era ensurdecedor, reverberando pelas ruas de Springfield. Moradores olhavam pelas janelas, curiosos sobre o que estava acontecendo. Era raro ver a Irmandade toda reunida fora de eventos planejados. Jake estava na frente em sua Harley Street Glide customizada, pintada em preto fosco com detalhes em cromo. Ele colocou seu capacete, um modelo half helmet que deixava seu rosto visível, e ergueu a mão direita. Todos os motores silenciaram quase instantaneamente. Era um ritual do clube. Quando o presidente erguia a mão, era momento de silêncio e atenção. "Irmãos e irmãs", Jake começou, sua voz grave e controlada, mas carregada de emoção. "Alia Johnson, filha do nosso irmão Marcos, foi brutalmente agredida por um homem adulto há menos de 30 minutos. Um soco no rosto de uma criança de 8 anos. Ela está ferida, sangrando e traumatizada. O agressor é um bêbado conhecido, Derek Thompson, que está agora escondido dentro do bar do Ed." Houve um murmúrio coletivo de raiva entre os membros. Big Joe cerrou os punhos tão forte que seus nós dos dedos ficaram brancos. Maria cuspiu no chão, um gesto de desprezo absoluto. Sarah cobriu a boca com a mão, lágrimas formando em seus olhos. Jake continuou: "A polícia foi chamada e está a caminho. Nós não vamos fazer vigilantismo. Nós não vamos violar a lei, mas vamos até lá. Vamos cercar aquele lugar e vamos garantir que esse filho da puta não saia de lá até que a polícia o coloque em algemas. E vamos mostrar a esse covarde que quando você mexe com um dos nossos, você mexe com todos nós. Entenderam?" "Entendemos!" A resposta foi unânime e forte. "Vamos manter a formação, andar dentro do limite de velocidade, obedecer todos os sinais de trânsito. Não vamos dar motivo para a polícia nos parar. Mas quando chegarmos lá, vamos fazer presença. Vamos mostrar solidariedade. E vamos garantir justiça. Vamos partir!" Jake ligou o motor de sua Harley e imediatamente os outros 19 motores rugiam em resposta. Era um som impressionante, visceral, que fazia o chão tremer. A formação se organizou rapidamente. Jake na frente, Maria ao seu lado, seguidos por 2 filas paralelas de 9 motociclistas cada. Era uma demonstração impressionante de coordenação e disciplina.
A procissão de 20 motocicletas saiu do estacionamento e entrou na avenida principal. O som era impossível de ignorar. Pessoas saíam de lojas e casas para ver o que estava acontecendo. Carros encostavam para dar passagem. Era uma visão ao mesmo tempo impressionante e intimidadora. 20 motociclistas em formação perfeita, jaquetas de couro com o emblema da Irmandade de Ferro nas costas, um punho segurando uma corrente de ferro formando um círculo, rostos sérios, determinados. Marcos ouviu o som antes de vê-los. Ele estava ao lado da ambulância, enquanto os paramédicos examinavam Aliyah, quando o rugido distante de múltiplas motocicletas começou a crescer. Ele reconheceu imediatamente aquele som. Não eram apenas motocicletas aleatórias. Era a Irmandade. 2 policiais haviam chegado minutos antes da ambulância. O oficial James Carter, um policial de 42 anos que estava na força havia 20 anos, e a oficial Rebecca Moss, uma jovem de 28 anos em seu 4º ano no departamento. Eles já haviam começado a coletar depoimentos das testemunhas quando o som das motocicletas se aproximou. O oficial Carter franziu a testa. Ele conhecia a Irmandade de Ferro. Eles não eram uma gangue criminosa, não tinham um histórico de atividades ilegais significativas, mas ainda assim, 20 motociclistas chegando de uma vez a uma cena de crime em potencial não era uma boa situação. Ele tocou no rádio preso ao seu ombro. Dispatch, aqui Carter. Temos aproximadamente 20 motociclistas chegando à nossa localização. Solicito backup imediato. Mas Jake já havia avistado Marcos e Aliyah. Ele fez um sinal com a mão. E a formação reduziu a velocidade, parando de forma organizada ao longo da calçada oposta ao bar do Ed. Os motores foram desligados quase simultaneamente, e os 20 membros desmontaram de suas máquinas. Jake caminhou direto até Marcos, ignorando completamente os 2 policiais. Ele abraçou Marcos com força, um abraço que comunicava suporte, lealdade e fúria compartilhada. Como ela está? Jake perguntou olhando para Aliyah, que estava sentada na parte traseira da ambulância enquanto um paramédico limpava cuidadosamente seu rosto e avaliava a extensão dos ferimentos. Nariz provavelmente quebrado, lábio partido, vai precisar de pontos. Mas ela está consciente e responsiva. Eles vão levá-la para o hospital para raio-x e tratamento completo. Marcos respondeu, sua voz rouca de emoção contida. Jake se aproximou da ambulância e ajoelhou-se na frente de Aliyah. A menininha olhou para ele com olhos vermelhos de tanto chorar. Oi, tio Hammer, ela disse com voz fraca. Oi, princesa. Jake respondeu com gentileza, tocando levemente a mão dela. Você é a garota mais corajosa que eu conheço, sabia? E todos os seus tios e tias aqui vieram para mostrar que ninguém mexe com você e sai impune. Você entende? Aliyah assentiu levemente. O homem estava bêbado. Eu não fiz nada de errado. Eu só estava indo para a oficina do papai. Eu sei, querida. Você não fez absolutamente nada de errado. O homem que fez isso com você é um covarde. E covardes sempre pagam pelo que fazem. Sempre. O oficial Carter se aproximou de Jake. Senhor Morrison, eu preciso que você e seus membros permaneçam do outro lado da rua. Esta é uma cena de crime ativa e não podemos ter interferência. Jake se levantou e encarou o oficial. Não havia desafio em seu olhar, mas havia determinação absoluta. Oficial Carter, com todo respeito, essa menina é como uma sobrinha para cada um de nós. O homem que fez isso com ela está ali dentro. Jake apontou para o bar do Ed. E nós não vamos a lugar nenhum até vermos ele sendo levado em algemas. Nós não vamos interferir no seu trabalho. Não vamos entrar no bar, mas vamos ficar aqui, do outro lado da rua como você pediu, garantindo que ele não tente fugir. Lee Carter olhou para os 20 motociclistas.
Todos agora em pé ao lado de suas máquinas, braços cruzados, olhares fixos na entrada do bar. Era uma demonstração de força, mas não era tecnicamente ilegal. Eles não estavam bloqueando a rua, não estavam ameaçando ninguém verbalmente, não estavam tocando em nada. Eles estavam apenas presentes. Está bem, Carter finalmente concordou, sabendo que não tinha base legal para dispersá-los. Mas qualquer sinal de vigilantismo, qualquer tentativa de confronto físico, e todos vocês vão em cana. Entendido? Perfeitamente entendido, oficial. Jake respondeu com um aceno de cabeça respeitoso. Nesse momento, 2 viaturas adicionais chegaram ao local, respondendo ao pedido de backup de Carter. 6 policiais agora estavam na cena. O sargento Daniel Brooks, comandante do turno, desceu de seu veículo e imediatamente avaliou a situação. Ele viu os motociclistas, viu a criança ferida na ambulância e rapidamente recebeu um resumo dos acontecimentos de Carter. Brooks era um policial experiente, com 25 anos de serviço. Ele conhecia a Irmandade de Ferro. Tinha até mesmo compartilhado cerveja com alguns deles em eventos comunitários. Ele sabia que não eram criminosos, mas também sabia que a situação poderia escalar rapidamente se não fosse manejada adequadamente. Carter, Moss, venham comigo. Vamos entrar no bar e trazer Derek Thompson. Williams e Santos, vocês ficam aqui fora, mantendo olho nos motociclistas. Qualquer movimento suspeito, vocês avisam imediatamente. Brooks ordenou. Os 3 policiais se aproximaram da entrada do bar do Ed. Brooks empurrou a porta de madeira que rangeu alto em seus gonzos enferrujados e entraram. O interior do bar era exatamente o que se esperaria. Escuro, úmido, com cheiro de cerveja azeda e cigarro. Eu via 4 pessoas dentro. O proprietário, Ed Sullivan, um homem de 63 anos que parecia ter desistido da vida décadas atrás. 2 clientes sentados em bancos no balcão, ambos visivelmente embriagados, e Derek Thompson, sentado sozinho em uma mesa no canto, com a cabeça baixa, segurando uma garrafa de cerveja quase vazia. Derek Thompson? Brooks chamou alto e claramente. Derek ergueu a cabeça lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, injetados, mas havia também algo neles que poderia ser medo. Sim, ele respondeu com voz fraca. Levante-se. Você está sendo preso por agressão contra menor. Brooks avançou em direção a Derek, suas algemas já prontas. Derek não resistiu. Talvez fosse o álcool diminuindo sua capacidade de reação. Talvez fosse um lampejo tardio de consciência do que havia feito. Ou talvez fosse simplesmente resignação. Ele se levantou, cambaleando um pouco, e permitiu que Brooks o virasse e colocasse as algemas. Carter leu seus direitos Miranda enquanto Moss garantia que não havia ninguém mais escondido no bar. Quando os 3 policiais saíram do bar com Derek algemado entre eles, algo interessante aconteceu. Os 20 membros da Irmandade de Ferro, que estavam dispersos ao longo da calçada oposta, se moveram em perfeita sincronia. Eles formaram 2 filas, criando um corredor humano que os policiais e Derek teriam que atravessar para chegar à viatura. Não houve palavras, não houve ameaças verbais, não houve contato físico. Mas cada membro da Irmandade olhou diretamente para Derek Thompson enquanto ele era escoltado. 20 pares de olhos carregados de julgamento, raiva e promessa silenciosa. Derek manteve a cabeça baixa, incapaz de encarar aqueles olhares. Jake deu um passo à frente, aproximando-se o mais perto que poderia, sem violar o espaço pessoal dos policiais. Ele olhou diretamente para Derek e disse, sua voz baixa, mas carregada de intensidade. Você bateu em uma criança de 8 anos. Isso não vai ser esquecido. Não hoje, não amanhã, não nunca. A lei vai lidar com você agora. Mas saiba que onde quer que você vá, o que quer que você faça, nós vamos lembrar.
E todos nessa cidade vão lembrar do tipo de homem que você é. O sargento Brooks lançou um olhar de aviso para Jake, mas não disse nada. Tecnicamente, Jake não havia ameaçado Derek. Ele apenas havia declarado um fato. Derek foi colocado no banco traseiro da viatura, a porta foi fechada e, dentro de momentos, a viatura partiu em direção à delegacia. Marcos havia observado tudo de perto da ambulância, ainda segurando a mão de Aliyah. Ele viu seus irmãos e irmãs da Irmandade fazerem aquela demonstração de força controlada e sentiu uma onda de gratidão e emoção que quase o derrubou. Ele não estava sozinho. Sua filha não estava sozinha. Eles tinham família. Maria se aproximou de Marcos e Aliyah. Querida, você quer que a tia Tigresa vá com você no hospital? Ela perguntou gentilmente para Aliyah. Aliyah olhou para o pai, que assentiu encorajadoramente. Eu vou com você na minha caminhonete, princesa. Mas a tia Maria pode ir na ambulância com você, se você quiser. Eu quero. Aliyah respondeu com uma voz pequena, mas clara. Maria subiu na ambulância sem hesitação. Como enfermeira, Sarah também se ofereceu para ir, mas Maria já estava dentro, então Sarah decidiu seguir em sua moto até o hospital. Jake organizou rapidamente. Metade da Irmandade seguiria até o hospital para dar suporte. A outra metade voltaria para casa, o trabalho, mas ficaria de prontidão caso fossem necessários. A ambulância partiu, sirenes ligadas, com Maria segurando a mão de Aliyah durante todo o trajeto. Marcos seguiu imediatamente atrás em sua caminhonete e atrás dele uma procissão de 10 motocicletas Harley Davidson, formando uma escolta informal, mas poderosa. Springfield nunca havia visto nada assim. A história do que aconteceu se espalhou pela cidade em questão de horas. Testemunhas contaram e recontaram os eventos. O vídeo que Jennifer Park havia gravado foi compartilhado nas redes sociais centenas de vezes. E a imagem de 20 motociclistas cercando o bar do Eddie, fazendo justiça sem violência, apenas com presença e determinação, se tornou lendária. No hospital, Aliyah foi levada direto para o pronto-socorro. Exames confirmaram que seu nariz estava fraturado, seu lábio precisou de 4 pontos e ela tinha uma concussão leve. Os médicos disseram que ela se recuperaria completamente, mas que haveria dor e desconforto por algumas semanas. Recomendaram acompanhamento psicológico também, já que o trauma emocional de ser agredida poderia ter efeitos duradouros. Marcos permaneceu ao lado de Aliyah durante todo o tratamento. Ele segurou sua mão enquanto os médicos costuravam seu lábio, enxugou suas lágrimas quando a dor ficou muito intensa e cantou baixinho a música de ninar que Amanda costumava cantar, trazendo um pouco de conforto à menininha traumatizada. Enquanto isso, na sala de espera do pronto-socorro, 10 membros da Irmandade de Ferro ocupavam praticamente todo o espaço disponível. Eles não eram pacientes, não eram funcionários, mas simplesmente recusaram-se a ir embora. Eram família, e família não abandona em momentos de crise. Jake ligou para Tommy, o ajudante de Marcos na oficina, e instruiu-o a fechar o negócio pelo resto do dia. Ele então organizou um sistema de turnos. 2 membros da Irmandade ficariam com Marcos e Aliyah no hospital o tempo todo, alternando a cada 4 horas, garantindo que eles nunca estivessem sozinhos. Sarah, como enfermeira, usou seus contatos no hospital para garantir que Aliyah recebesse o melhor tratamento possível e que Marcos tivesse acesso irrestrito à filha, mesmo fora do horário normal de visitas. Eram quase 7 da noite quando os médicos finalmente liberaram Aliyah para ir para casa. Ela estava com o nariz enfaixado, o lábio inchado com pontos visíveis e ainda trêmula, mas os médicos haviam dado instruções claras de cuidados e remédios para a dor. Marcos a carregou no colo até sua caminhonete, recusando deixá-la andar mesmo que ela dissesse que conseguia. Quando eles chegaram em casa, Jake, Maria, Big Joe e Sarah já estavam lá.
Eles haviam parado no supermercado e comprado comida, preparado o jantar e até mesmo organizaram o quarto de Aliyah, colocando seus bichos de pelúcia favoritos na cama, deixando um copo de água na mesinha de cabeceira e criando um ambiente o mais confortável possível para a menininha se recuperar. Marcos olhou ao redor de sua casa, viu seus irmãos e irmãs fazendo tudo aquilo e simplesmente desmoronou. Ele se sentou no sofá e começou a chorar. Não eram lágrimas de fraqueza, mas de gratidão, de alívio e da liberação de toda a tensão que havia segurado durante horas. Jake se sentou ao lado dele e simplesmente colocou uma mão em seu ombro, não dizendo nada, apenas estando presente. Aquela noite, Aliyah dormiu na cama de seu pai, com Marcos sentado em uma cadeira ao lado, observando cada respiração, garantindo que ela estava segura. E do lado de fora da casa, Jake e Big Joe se revezaram fazendo turnos de vigia até o amanhecer, garantindo que nada e ninguém poderia ameaçar aquela família novamente. A Irmandade de Ferro havia sido acionada. E quando a Irmandade era acionada, eles não descansavam até que justiça fosse feita e seus entes queridos estivessem seguros. Esta era apenas a primeira noite de uma jornada que mudaria vidas, testaria lealdades e mostraria ao mundo o verdadeiro significado de família. Capítulo 4. Confronto e justiça nas ruas. A manhã seguinte amanheceu com um céu cinzento sobre Springfield. Nuvens pesadas bloqueavam o sol e havia uma sensação de tensão no ar, como se a própria cidade estivesse segurando a respiração, aguardando os desdobramentos do que havia acontecido no dia anterior. Marcus acordou depois de apenas 2 horas de sono fragmentado, ainda sentado na cadeira ao lado da cama, onde Aliyah dormia. Cada vez que ela se mexia ou gemia de dor durante a noite, ele acordava imediatamente, verificando se ela estava bem. Aliyah abriu os olhos por volta das 7 da manhã. Seu rosto estava inchado. Os hematomas ao redor do nariz e do lábio tinham escurecido durante a noite, formando tons de roxo e amarelo. A primeira coisa que Marcus fez foi dar a ela os analgésicos que os médicos haviam prescrito, junto com um copo de água. Aliyah tomou os remédios sem reclamar, mas Marcus podia ver a dor em seus olhos, não apenas física, mas emocional. "Como você está se sentindo, princesa?" Marcus perguntou suavemente, sentando-se na beira da cama. "Dói." Aliyah respondeu honestamente. "Mas o que dói mais é que eu não entendo por que aquele homem me bateu, pai. Eu não fiz nada para ele." Marcus sentiu seu coração partir novamente. Como explicar para uma criança de 8 anos que o mundo às vezes é injusto, que pessoas ruins fazem coisas ruins sem motivo, que violência nem sempre tem lógica? Ele respirou fundo e escolheu suas palavras cuidadosamente. "Você está absolutamente certa, meu amor. Você não fez nada. O que aconteceu não foi culpa sua. Aquele homem estava muito doente, com problemas sérios que não têm nada a ver com você. Pessoas que machucam outras pessoas, especialmente crianças, estão muito quebradas por dentro. E agora ele vai ter que responder pelo que fez. A polícia o prendeu e ele vai ser punido." Aliyah assentiu, absorvendo as palavras do pai. "Os tios da Irmandade vieram porque eu fui machucada, né?" "Sim, porque você é parte da nossa família. E família protege família, sempre." Naquele exato momento, a campainha da casa tocou. Marcus foi até a porta e encontrou Jake com 2 sacolas de papel. "Trouxe café da manhã, panquecas, ovos, bacon. Imaginei que vocês não tivessem tido tempo de preparar nada." Marcus deixou Jake entrar, grato pela presença do amigo. Enquanto preparavam a mesa do café da manhã, Jake deu as atualizações. Derek Thompson passou a noite na cadeia. A fiança foi estabelecida em $50.000 e ele não tem como pagar. O promotor está levando o caso muito a sério. Com todas as testemunhas e o vídeo, é caso encerrado.
Ele vai ser indiciado formalmente hoje. Marcos assentiu, sentindo uma pequena medida de alívio. Mas ele sabia que o processo legal seria longo e que Alia teria que testemunhar eventualmente. A ideia de sua filha tendo que reviver aquele trauma em um tribunal o deixava furioso. Ao longo do dia, membros da Irmandade se revezaram visitando a casa de Marcos. Maria trouxe livros infantis e quebra-cabeças para entreter Alia. Big Joe instalou câmeras de segurança ao redor da casa, garantindo que Marcos pudesse monitorar qualquer atividade suspeita. Sarah conversou longamente com Marcos sobre as opções de terapia para Alia, recomendando uma psicóloga infantil especializada em trauma que havia ajudado outros jovens pacientes. Mas enquanto tudo isso acontecia, algo mais estava se desenrolando em Springfield. A história do que Derek havia feito e de como a Irmandade de Ferro havia respondido havia se espalhado como fogo. O vídeo da agressão, filmado por Jennifer Park, havia sido visto mais de 100.000 vezes nas redes sociais locais. Jornais regionais estavam cobrindo o caso, e a opinião pública era unânime. Derek Thompson era um monstro e precisava ser punido com todo o rigor da lei. Mas havia também vozes discordantes. A família de Derek, especialmente seu irmão mais velho, Robert Thompson, começou a espalhar uma narrativa alternativa. Em entrevistas para jornais locais, Robert alegava que Derek estava sendo injustamente demonizado, que ele tinha problemas de saúde mental e vícios que precisavam de tratamento, não de prisão. Ele também insinuou que a presença dos motociclistas havia sido intimidadora e potencialmente ilegal. Essas alegações enfureceram a comunidade. Manifestações espontâneas começaram a surgir em frente à delegacia de polícia, com moradores carregando cartazes exigindo justiça para Alia. Uma petição online pedindo a condenação máxima de Derek rapidamente alcançou 10.000 assinaturas. No terceiro dia após a agressão, houve uma audiência preliminar no tribunal de Springfield. Marcos estava lá, acompanhado por Jake, Maria e Big Joe. A sala do tribunal estava lotada, com mais de 100 pessoas presentes, incluindo muitos membros da comunidade que simplesmente queriam mostrar apoio. O juiz Harold Matthews, um magistrado de 67 anos, com reputação de ser rigoroso, mas justo, presidia a audiência. Derek Thompson foi trazido para a sala em algemas e uniforme laranja de presidiário. Ele estava visivelmente pior do que estava 3 dias atrás. Seus olhos estavam fundos, ele tremia constantemente, claramente passando por abstinência de álcool. Quando seu olhar encontrou o de Marcos na galeria, Derek rapidamente desviou, incapaz de sustentar o contato visual. O promotor, James Chen, um advogado de 42 anos conhecido por sua agressividade em processar crimes violentos, apresentou as acusações: agressão agravada contra menor, lesão corporal grave e ameaça ao bem-estar de uma criança. Se condenado em todas as acusações, Derek enfrentaria até 10 anos de prisão. O advogado de defesa de Derek, um defensor público de 29 anos chamado Michael Sanders, fez o que podia com um caso praticamente indefensável. Ele argumentou que Derek sofria de alcoolismo severo, depressão não tratada e que suas ações, embora condenáveis, eram resultado de uma doença, não de má índole. Ele pediu ao juiz que considerasse tratamento de reabilitação ao invés de prisão. O juiz Matthews ouviu ambos os lados, revisou as evidências e então proferiu sua decisão. Senhor Thompson, suas ações foram depravadas, covardes e absolutamente indefensáveis. Você agrediu brutalmente uma criança inocente em plena luz do dia. As evidências contra você são esmagadoras e irrefutáveis. Sua fiança permanece estabelecida em $50.000 e você permanecerá detido até seu julgamento, que está agendado para daqui a 2 meses. Caso seja considerado culpado, será sentenciado ao máximo permitido por lei.
A sala do tribunal ecoou com murmúrios de aprovação. Marcos sentiu um peso ser ligeiramente aliviado de seus ombros. Não era justiça completa ainda, mas era um passo na direção certa. Nas semanas seguintes, a vida de Marcos e Aliá começou lentamente a encontrar um novo normal. Aliá voltou à escola, mas com acompanhamento constante. Marcos a levava e buscava pessoalmente todos os dias, sem exceção. Ele também começou a acompanhá-la nas sessões de terapia com a doutora Susan Mitchell, a psicóloga recomendada por Sarah. As sessões revelaram que Aliá estava lidando com pesadelos recorrentes, ansiedade sobre sair sozinha e uma sensação persistente de injustiça. Mas a doutora Mitchell era excelente em seu trabalho, usando técnicas de terapia cognitivo-comportamental e ludoterapia para ajudar Aliá a processar o trauma. Lentamente, muito lentamente, a menina começou a se recuperar emocionalmente. A Irmandade de Ferro permaneceu constantemente presente. Eles criaram um fundo para ajudar Marcos com as despesas médicas e terapêuticas de Aliá. Organizaram turnos informais de tios e tias de guarda, garantindo que Aliá sempre tivesse adultos de confiança por perto. E, mais importante, mostraram a ela que havia pessoas boas no mundo, pessoas que lutavam por justiça e protegiam os vulneráveis. O julgamento de Derek Thompson ocorreu exatamente 2 meses depois, em uma manhã chuvosa de setembro. O tribunal estava ainda mais lotado do que havia estado na audiência preliminar. Marcos estava lá, assim como praticamente todos os 20 membros da Irmandade. Aliá não teve que estar presente, graças a um depoimento gravado em vídeo que havia sido permitido pelo juiz, poupando-a de ter que reviver o trauma publicamente. O julgamento durou 3 dias. O promotor Chen apresentou um caso devastadoramente claro. Múltiplas testemunhas presenciais, o vídeo irrefutável, os registros médicos de Aliá e até mesmo uma confissão parcial do próprio Derek, que admitiu ter agredido a menina, mas alegou não se lembrar dos detalhes devido à intoxicação. O advogado de defesa Sanders fez o melhor que pôde, apresentando especialistas em saúde mental que testemunharam sobre as condições psiquiátricas de Derek, seu histórico de trauma infantil e seus vícios. Mas mesmo essas circunstâncias atenuantes não foram suficientes para superar a gravidade do crime. O júri deliberou por apenas 4 horas antes de retornar com um veredicto: culpado em todas as acusações. A sentença veio 1 semana depois. O juiz Matthews, antes de proferir a sentença, fez uma declaração poderosa. Senhor Thompson, este tribunal reconhece que você tem problemas de saúde mental e vícios, mas milhões de pessoas sofrem com essas condições e não agridem crianças. Suas ações foram escolhas, não apenas sintomas. Você escolheu beber até ficar embriagado. Você escolheu abordar uma criança. E você escolheu usar violência contra ela. Cada escolha teve consequências. E agora você enfrentará as consequências de suas escolhas. Derek Thompson foi sentenciado a 3 anos de prisão estadual, seguidos por 5 anos de liberdade condicional. Durante esse período, ele seria obrigado a participar de programas de reabilitação para álcool, terapia de controle de raiva e manter distância absoluta de Marcos e Aliá Johnson. Quando a sentença foi anunciada, Marcos fechou os olhos e respirou profundamente. Não era perfeito. Parte dele queria que Derek apodrecesse na prisão pelo resto da vida. Mas era justiça. Era consequência. Era o sistema funcionando, embora imperfeito, em direção ao que era certo. Do lado de fora do tribunal, após a sentença, Jake reuniu os membros da Irmandade. Hoje a justiça foi feita. Não completamente, nunca será completamente quando uma criança é ferida, mas foi feita. Derek Thompson vai pagar pelos seus crimes. E mais importante, Aliá
e Marcos sabem que há pessoas dispostas a lutar por eles, a protegê-los, a ficarem ao lado deles quando o mundo fica escuro. Houve um momento de silêncio solene, e então Big Joe começou a bater palmas lentamente. Um por um, os outros se juntaram, criando um aplauso que ecoou pelas escadas do tribunal. Não era uma celebração de vitória, mas um reconhecimento de que fizeram o que precisava ser feito, da forma certa. Marcos se aproximou do grupo, Aliá segurando sua mão. A menina, ainda com marcas visíveis da agressão, embora já cicatrizando, olhou para todos aqueles rostos familiares, todos aqueles tios e tias que haviam aparecido quando ela mais precisava. Obrigada, Alia disse, sua voz pequena, mas firme. Obrigada por cuidarem de mim e do meu pai. Maria se ajoelhou na frente de Alia e segurou suas mãos. Querida, você nunca precisa nos agradecer. É o que família faz, sempre. Naquela noite, a Irmandade de Ferro organizou um churrasco na sede do clube, um grande galpão nos arredores de Springfield, onde realizavam reuniões e eventos. Foi uma celebração discreta, mas significativa. Não celebravam a tragédia que havia acontecido, mas a força, a união e o apoio que haviam demonstrado. Aliá, pela primeira vez em semanas, estava sorrindo genuinamente. Ela corria pelo galpão, brincando com as crianças de outros membros, comendo hambúrgueres e tomando refrigerante. Marcos observava à distância, conversando com Jake. Você sabe, Marcos disse. Eu não sei o que teria feito sem vocês, sem essa família. Amanda sempre dizia que a Irmandade era especial, que vocês eram mais do que apenas amigos que gostavam de motos. Ela estava certa. Jake tomou um gole de sua cerveja e assentiu. Irmandade não é apenas uma palavra que colocamos em nossas jaquetas, Marcos. É um compromisso, é uma promessa. Quando alguém junta-se a nós, eles não ganham apenas companheiros de motocicleta. Eles ganham irmãos e irmãs que estarão ao lado deles na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, em tempos bons e ruins. Isso é o que significa Irmandade de Ferro. E Aliá, ela nasceu nessa família. Ela sempre terá nossa proteção. Marcos sentiu lágrimas formando em seus olhos. Mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza ou raiva. Eram lágrimas de gratidão, de pertencimento, de saber que ele e sua filha nunca estariam sozinhos. A história do que aconteceu em Springfield naquele dia de julho e nos meses que seguiram, se tornou conhecida muito além das fronteiras da pequena cidade. Jornais regionais cobriram o caso extensivamente. Programas de notícias locais entrevistaram testemunhas e membros da Irmandade, e a mensagem que ressoou foi clara. Quando comunidades se unem, quando pessoas boas tomam uma posição contra a injustiça, mesmo dentro dos limites da lei, coisas extraordinárias podem acontecer. A Irmandade de Ferro ganhou respeito renovado não apenas em Springfield, mas em cidades vizinhas. Eles não eram vistos mais apenas como entusiastas de motocicletas, mas como guardiões da comunidade, pessoas dispostas a defender os vulneráveis. Mas para Marcos e Aliá, o mais importante não foram os elogios públicos ou o reconhecimento. Foi a lição profunda sobre o que significa família, sobre como lealdade e amor podem superar até mesmo os momentos mais escuros. Foi saber que, não importa o que a vida jogasse em seu caminho, eles tinham 20 pessoas, mais suas famílias, que estariam ao seu lado incondicionalmente. Derek Thompson começou a cumprir sua sentença na penitenciária estadual de Illinois. Nos primeiros meses, ele passou por desintoxicação forçada, terapia mandatória e muita reflexão sobre as escolhas que o levaram até ali. Cartas de ódio chegavam regularmente, mas também, surpreendentemente, algumas cartas de pessoas que haviam lutado contra vícios, oferecendo esperança de que era possível mudar. Derek nunca mais veria Alia ou Marcos pessoalmente.
A ordem de restrição garantia isso, mas em uma carta que ele escreveu para o tribunal, pedindo que fosse entregue à família Johnson, ele expressou arrependimento profundo. Não há palavras que possam desfazer o que fiz, a carta dizia. Não espero perdão, não mereço perdão, mas quero que vocês saibam que eu vivo com o peso do que fiz todos os dias. E quando eu sair daqui, dedicarei minha vida a garantir que ninguém mais cometa o mesmo erro terrível que cometi. Marcus leu a carta uma vez e a guardou em uma gaveta. Talvez um dia ele mostrasse a Alia, quando ela fosse mais velha, como exemplo de que até mesmo as pessoas que cometem os piores atos podem ter lampejos de humanidade. Ou talvez não. Aquela era uma decisão para o futuro. O que importava no presente era que justiça havia sido servida, que Alia estava se curando, e que uma comunidade havia demonstrado que quando o certo é defendido, quando pessoas boas tomam posição, a luz pode prevalecer sobre as trevas. 3 meses se passaram desde o dia da sentença de Derek Thompson. O outono havia chegado a Springfield, pintando as árvores com tons de dourado, laranja e vermelho. O ar ficou mais fresco e a cidade gradualmente voltou ao seu ritmo habitual. Mas para Marcus e Alia Johnson e para a Irmandade de Ferro, nada seria exatamente como antes. Eles haviam sido transformados por aquela experiência, forjados por adversidade em algo mais forte, mais unido, mais consciente do que realmente importava na vida. Alia estava de volta à escola em tempo integral. Suas lesões físicas haviam cicatrizado completamente. O nariz, embora tenha sido fraturado, havia se curado sem deixar deformidades permanentes. Os pontos em seu lábio foram removidos, deixando apenas uma pequena cicatriz que, segundo os médicos, provavelmente desapareceria completamente com o tempo. Mas as cicatrizes emocionais levavam mais tempo para sarar. A doutora Susan Mitchell continuava trabalhando com Alia semanalmente. As sessões de terapia estavam produzindo resultados positivos. Os pesadelos, que inicialmente ocorriam quase todas as noites, agora eram raros. A ansiedade sobre caminhar sozinha na rua ainda existia, mas Alia estava aprendendo técnicas de enfrentamento. E talvez mais importante, ela estava começando a entender que o que aconteceu com ela não definiu quem ela era ou quem se tornaria. Na escola, Alia encontrou uma rede de suporte inesperada. Seus colegas de classe, professores e até mesmo crianças que ela mal conhecia demonstraram empatia e bondade. Cartões de melhoras haviam enchido seu quarto durante as primeiras semanas. A professora, Sra. Anderson, havia organizado uma discussão em classe sobre empatia, bullying e como defender pessoas que são injustamente atacadas. A experiência de Alia, embora terrível, havia se tornado uma lição para toda a escola sobre compaixão e resiliência. Marcus também estava mudando. A experiência de quase perder sua filha, de vê-la ferida e traumatizada, havia o forçado a reavaliar prioridades. Ele percebeu que estava tão focado em trabalhar, em garantir estabilidade financeira, que às vezes perdia momentos preciosos com Alia. Então ele fez ajustes. Reduziu suas horas na oficina, contratou um segundo ajudante para compartilhar a carga de trabalho e dedicou mais tempo de qualidade com sua filha. Eles criaram novos rituais. Terças-feiras à noite eram noites de pizza e filme, sem exceções. Sábados de manhã eram dedicados a visitar a biblioteca, onde Alia podia escolher quantos livros quisesse. Domingos eram para os passeios de moto com a Irmandade, mas agora incluíam também piqueniques, caminhadas em trilhas e atividades que permitiam conversas profundas entre pai e filha. Foi durante uma dessas conversas, sentados sob um carvalho centenário em um parque estadual a poucos quilômetros de Springfield, que Alia perguntou algo que Marcus não esperava. "Pai, eu posso perdoar o homem que me bateu?"
Marcos parou de descascar a laranja que estava preparando para ela e olhou nos olhos de sua filha. Por que você está pensando sobre isso, princesa? A doutora Mitchell diz que às vezes perdoar não significa dizer que o que a pessoa fez estava certo. Significa liberar a raiva que está dentro de nós para que possamos seguir em frente. Eu ainda fico com raiva quando penso naquele dia, mas também fico cansada de ficar com raiva. Faz sentido? Marcos sentiu um nó na garganta. Sua filha de 8 anos estava demonstrando uma sabedoria emocional que muitos adultos levavam décadas para alcançar. Ele escolheu suas palavras cuidadosamente. Faz todo sentido, meu amor. Perdão é uma coisa complicada. Não significa esquecer o que aconteceu. Não significa dizer que foi aceitável. Mas significa não deixar que aquela pessoa e aquele momento controlem seus sentimentos para sempre. Se você quer perdoar por você mesma, não por ele, então isso é uma escolha corajosa e saudável. Alia assentiu, processando. Eu acho que quero tentar, mas não sei se consigo ainda. E não tem problema nenhum. Leva o tempo que você precisar, não há pressa. E eu vou estar ao seu lado, não importa o que você decidir. Enquanto Marcos e Alia trabalhavam em seu processo de cura individual, a Irmandade de Ferro estava passando por sua própria transformação. O que havia acontecido com Alia havia tocado profundamente cada membro. Eles perceberam que sua força coletiva, sua união, poderia ser utilizada não apenas para apoiar uns aos outros, mas para criar mudanças positivas na comunidade. Foi Jake quem propôs a ideia durante uma reunião do clube, 2 semanas após a sentença de Derek. Irmãos e irmãs, ele começou. O que aconteceu com Alia nos mostrou algo importante. Existem muitas pessoas vulneráveis em nossa comunidade, crianças, idosos, vítimas de violência doméstica, que não têm o tipo de rede de suporte que Alia teve. E se pudéssemos estender essa proteção, esse apoio, para além de nosso clube? A proposta de Jake era criar o Fundo Irmandade de Ferro para vítimas de violência. Seria uma organização sem fins lucrativos que arrecadaria fundos para ajudar famílias que enfrentassem situações de violência e injustiça. O fundo cobriria despesas médicas, terapia, honorários legais e até mesmo necessidades básicas como alimentação e moradia para famílias em crise. A ideia foi recebida com entusiasmo unânime. Maria, com sua experiência como professora e contatos na comunidade educacional, se voluntariou para ser a coordenadora do programa. Big Joe ofereceu seus serviços de construção para reformar um espaço que pudesse servir como escritório e centro comunitário. Sarah, como enfermeira, garantiu que teria acesso a recursos médicos e profissionais de saúde mental dispostos a oferecer serviços com desconto ou pro bono. Em 3 meses, o Fundo Irmandade de Ferro estava oficialmente registrado. Tinha um pequeno escritório em uma sala comercial doada por um proprietário simpatizante e já havia ajudado 4 famílias diferentes. Uma mulher que fugiu de um relacionamento abusivo recebeu assistência para relocação e aconselhamento jurídico. Um idoso, que foi vítima de fraude financeira, recebeu ajuda para navegar o sistema legal. Uma família cuja casa foi danificada em um incêndio criminoso recebeu fundos para reparos emergenciais. Cada caso era tratado com seriedade e compaixão. A Irmandade não buscava publicidade ou reconhecimento. Eles simplesmente faziam o trabalho silenciosamente, eficientemente, motivados pelo código que sempre os guiou: proteger os vulneráveis. A notícia do fundo eventualmente se espalhou através de boca a boca. Reportagens locais começaram a cobrir as atividades da Irmandade. E algo surpreendente aconteceu.
Outros clubes de motociclistas da região entraram em contato, querendo saber como poderiam criar iniciativas semelhantes em suas próprias comunidades. Jake, sempre o estrategista, viu uma oportunidade. Ele organizou uma conferência regional de clubes de motociclistas, não para competir ou exibir máquinas, mas para discutir como comunidades de motociclistas poderiam se tornar forças positivas em suas áreas. A conferência atraiu representantes de 23 clubes diferentes, de 5 estados. O evento foi realizado em Springfield e durante 3 dias, líderes compartilharam ideias, desafios e sucessos. Foi durante essa conferência que Marcos foi convidado a falar. Inicialmente hesitante, ele finalmente aceitou, pensando que compartilhar a história de Aliyah poderia inspirar outros a agirem contra a injustiça. No último dia da conferência, Marcos subiu ao palco improvisado no galpão da Irmandade. Mais de 150 motociclistas enchiam o espaço, todos em silêncio respeitoso. Marcos olhou para aquele mar de rostos, pessoas que dedicavam suas vidas a uma paixão compartilhada, e começou a falar. 3 meses atrás, minha filha de 8 anos foi brutalmente agredida por um homem adulto enquanto caminhava para minha oficina. Ela não provocou. Ela não fez nada de errado. Ela simplesmente estava no lugar errado na hora errada e se tornou vítima da violência de um estranho. Marcos pausou, sua voz quebrando ligeiramente. Quando recebi aquela ligação dizendo que ela havia sido ferida, senti como se meu mundo estivesse acabando. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Meus irmãos e irmãs da Irmandade de Ferro não apenas vieram ao meu lado, eles cercaram o local. Eles garantiram que o agressor não escaparia. Eles criaram uma rede de suporte que me impediu de desmoronar completamente. Marcos olhou para Jake, Maria, Big Joe e os outros membros presentes. Eles me ensinaram que força verdadeira não está em violência ou vingança. Está em comunidade, em lealdade, em estar presente quando é mais difícil. E agora, através do fundo que criamos, estamos estendendo essa força para pessoas que nem nos conhecem, mas que precisam desesperadamente saber que alguém se importa. Ele concluiu sua fala com um desafio. Vocês todos têm poder, têm recursos, têm uma comunidade. A pergunta é, o que vocês vão fazer com isso? Vão usar apenas para passeios de fim de semana ou vão se tornar defensores, protetores, forças para o bem em seus cantos do mundo? Eu os desafio a escolherem o segundo caminho, porque quando fazem isso, não são apenas motociclistas, são heróis. A resposta foi um estrondo de aplausos, gritos de apoio e um senso palpável de propósito renovado. Naquele dia, 12 clubes diferentes comprometeram-se a criar iniciativas semelhantes ao Fundo Irmandade de Ferro em suas próprias comunidades. Enquanto Marcos navegava por essas mudanças externas, Aliyah estava passando por sua própria transformação. Ela estava se tornando mais vocal sobre questões de justiça e injustiça. Em sua sala de aula, ela falou sobre sua experiência, com a aprovação da doutora Mitchell e de Marcos, não para buscar simpatia, mas para ensinar outros sobre resiliência. Ela participou de um projeto escolar sobre heróis cotidianos, escolhendo falar sobre os membros da Irmandade de Ferro e como eles haviam demonstrado verdadeiro heroísmo sem violência. Sua professora, a senhora Anderson, ficou tão impressionada com a apresentação que a indicou para uma competição estadual de redação sobre superando adversidades. Aliyah escreveu um ensaio intitulado O Dia que Eu Aprendi sobre Família Verdadeira, detalhando não apenas a agressão, mas principalmente o apoio que recebeu depois. Ela não ganhou o primeiro lugar na competição, mas sua redação foi mencionada honrosamente e publicada no Jornal Escolar Estadual, tocando milhares de pessoas. Aproximando-se do aniversário de 9 anos de Aliyah, em novembro, Marcos começou a planejar uma celebração.
Ele queria algo especial, algo que marcasse não apenas mais um ano de vida, mas também simbolizasse a jornada de cura e força que ela havia percorrido. Ele compartilhou seus pensamentos com Jake. Eu quero fazer algo que mostre a ela o quanto é amada, o quanto é forte, e que relembre a ela que tem uma família enorme que sempre estará ao seu lado. Marcus explicou. Jake sorriu, aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto normalmente sério. Eu tenho uma ideia, mas você vai ter que confiar em mim. No dia do aniversário de Aliyah, um sábado claro e frio de novembro, Marcus disse a ela que iriam fazer um passeio especial de moto, apenas os dois. Aliyah, vestindo sua jaqueta de couro pequena e capacete rosa customizado, subiu no assento traseiro da Harley de Marcus, empolgada. Mas quando Marcus saiu de casa e virou na rua principal, Aliyah viu algo que a fez gritar de surpresa e alegria. 20 motocicletas estavam alinhadas, formando um corredor de honra. E em cada motocicleta, pendurado no guidão, havia um balão rosa com o número 9. Jake estava na frente, em sua Street Glide, segurando uma pequena bandeira que dizia Feliz Aniversário, Princesa Aliyah. Quando Marcus parou ao lado dele, Jake gritou sobre o rugido dos motores. Pronta para o passeio de aniversário mais épico da sua vida. Aliyah, com os olhos brilhando de lágrimas de alegria, acenou energicamente. E então a procissão começou. 21 motocicletas, em formação perfeita, percorreram as estradas secundárias de Springfield e arredores. Eles passaram pela escola de Aliyah, onde a senhora Anderson e outros professores que haviam sido avisados estavam do lado de fora acenando. Eles passaram pela biblioteca, onde a bibliotecária-chefe segurava um cartaz gigante dizendo Feliz aniversário para nossa leitora favorita. O destino final era um parque estadual a 30 quilômetros de Springfield. Quando chegaram, Aliyah descobriu que Big Joe e outros membros haviam chegado mais cedo e organizado uma festa completa. Havia mesas de piquenique decoradas com toalhas rosas, banners de feliz aniversário pendurados entre árvores, e uma mesa central com um bolo de 3 andares decorado com motocicletas de açúcar. Mas o presente mais especial estava guardado para o final. Depois do bolo, depois dos jogos, depois de todas as risadas e celebrações, Jake pediu a atenção de todos. Ele caminhou até seu trailer de transporte e, com a ajuda de Big Joe, retirou uma motocicleta coberta com uma lona. Aliyah, Jake chamou. Venha aqui, princesa. Aliyah se aproximou curiosa com Marcus caminhando ao seu lado. Jake removeu a lona, revelando uma pequena motocicleta elétrica, tamanho perfeito para uma criança de 9 anos. Mas não era qualquer motocicleta. Ela havia sido completamente customizada. A pintura era em tons de rosa e roxo, com detalhes em cromo reluzente. No tanque, pintado à mão por um artista profissional que Maria havia contratado, estava um retrato estilizado de Aliyah, usando capacete e olhando confiante para o horizonte. E gravado em uma placa de metal fixada ao quadro estavam as palavras Princesa da Irmandade, Aliyah Johnson, forte, corajosa, amada. Aliyah ficou completamente sem palavras. Ela olhou para a motocicleta, então para Jake, depois para seu pai, e então para todos os membros da Irmandade que estavam reunidos. Lágrimas começaram a escorrer por seu rosto, mas eram lágrimas de alegria pura. Isso é para mim? Ela finalmente conseguiu perguntar. Toda sua, princesa. Jake respondeu, ajoelhando-se para ficar na altura dos olhos dela. Porque você é parte desta família. E na nossa família, quando alguém mostra a força e a coragem que você mostrou, nós honramos isso. Esta moto é nossa forma de dizer que você é uma de nós. Sempre foi, sempre será. Marcus estava chorando abertamente agora, sem nenhuma tentativa de esconder suas lágrimas. Ver sua filha, que havia passado por tanto, sendo celebrada e amada daquela forma,
Era mais do que ele poderia ter esperado. Alia correu e abraçou Jake com força. Depois correu para abraçar Maria, Big Joe, Sarah e um por um, cada membro da Irmandade. Quando finalmente chegou ao seu pai, ela o abraçou e sussurrou em seu ouvido: "Papai, eu sou a garota mais sortuda do mundo." Marcus a segurou forte e respondeu: "Não, princesa, eu sou o homem mais sortudo do mundo, porque tenho você." O resto da tarde foi dedicado a ensinar a Lia a pilotar sua nova motocicleta elétrica. Jake, com sua paciência infinita, a guiou pelos básicos, como acelerar, como frear, como manter o equilíbrio. O parque tinha um espaço aberto e seguro, perfeito para uma iniciante. E sob a supervisão de 20 motociclistas experientes, a Lia deu suas primeiras voltas. Ela caiu 2 vezes. Cada vez, se levantou imediatamente, sacudiu a poeira e tentou novamente. Sua determinação fez todos os presentes sorrirem. Aquela menina, que 3 meses atrás estava traumatizada e machucada, agora estava rindo, acelerando, vivendo. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa que combinavam perfeitamente com a motocicleta de Alia, a Irmandade formou um círculo. Era um ritual do clube, reservado para momentos especiais. Todos se davam as mãos, formando uma corrente humana, com Alia e Marcus no centro. Jake, como presidente, falou: "Hoje celebramos mais do que um aniversário. Celebramos coragem, celebramos resiliência, celebramos família. Alia, você nos ensinou que força verdadeira não está em nunca cair, mas em sempre se levantar. Você nos ensinou que perdão é possível, que cura é real e que amor sempre, sempre vence sobre ódio." Ele pausou, olhando ao redor do círculo. "E para todos nós aqui, que tivemos o privilégio de apoiar esta família durante seu momento mais difícil, aprendemos novamente por que fazemos o que fazemos. Não pilotamos apenas por paixão por máquinas. Pilotamos porque liberdade, irmandade e propósito são as estradas que escolhemos. E nessa estrada cuidamos uns dos outros, sempre." Houve um momento de silêncio reverente, quebrado apenas pelo som do vento nas árvores e pássaros cantando ao longe. Então, como em um acordo silencioso, todos começaram a cantar parabéns para Alia, suas vozes misturando-se em harmonia imperfeita, mas sincera. Naquela noite, quando Marcus e Alia chegaram em casa, a menininha estava exausta, mas radiante. Ela mal conseguia parar de falar sobre o dia perfeito que havia tido. Mas antes de dormir, ela ficou séria por um momento. "Pai", ela disse, "eu quero que você saiba algo. O que aconteceu comigo foi muito ruim. Eu ainda tenho pesadelos às vezes. Eu ainda fico nervosa em alguns lugares. Mas eu, continuar 1641, não deixo aquele dia definir quem eu sou. Porque eu sou mais do que aquele dia ruim. Eu sou a filha de Marcus Johnson. Eu sou a princesa da Irmandade. E eu sou forte." Marcus beijou a testa de sua filha, seu coração transbordando de orgulho. "Sim, você é. Você é tudo isso e muito mais." Nos meses que seguiram, a vida continuou a melhorar. Derek Thompson continuava cumprindo sua sentença, participando de programas de reabilitação na prisão, escrevendo em seu diário de reflexões que o terapeuta prisional havia sugerido. Ele tinha um longo caminho pela frente, mas pela primeira vez em anos havia um lampejo de esperança de que ele poderia, eventualmente, se tornar uma pessoa melhor. O Fundo Irmandade de Ferro continuou crescendo. Parcerias com empresas locais foram estabelecidas. Eventos de arrecadação de fundos, incluindo um show beneficente de bandas locais e um leilão de motocicletas restauradas, geraram dezenas de milhares de dólares. O fundo ajudou 23 famílias no primeiro ano, fornecendo assistência total que excedeu $150 mil em valor. A história de Alia continuou a inspirar.
Ela foi convidada para falar em uma assembleia escolar sobre bullying e resiliência. Seu ensaio foi republicado em várias plataformas educacionais. E professores começaram a usar sua história, com permissão da família, como estudo de caso em discussões sobre superação de trauma. Mas talvez a mudança mais significativa foi interna. Aliá, Marcos e toda a Irmandade haviam aprendido lições profundas sobre o que realmente importa na vida. Que bens materiais são transitórios, mas relacionamentos são eternos. Que força verdadeira vem de vulnerabilidade, de admitir quando precisamos de ajuda e de aceitar essa ajuda com graça. Que justiça nem sempre é perfeita, mas vale a pena lutar por ela. E que família, seja biológica ou escolhida, é o alicerce sobre o qual construímos vidas significativas. Em uma noite de dezembro, exatamente 6 meses após a agressão, Marcos estava sentado em sua varanda, observando a primeira neve da temporada cair silenciosamente. Aliá estava dentro de casa, fazendo lição de casa, ocasionalmente chamando o pai para ajudar com alguma questão de matemática. Jake apareceu sem avisar, como frequentemente fazia, com 2 cervejas em mãos. Ele entregou uma para Marcos e se sentou na cadeira ao lado. Eles ficaram em silêncio confortável por alguns minutos, apenas observando a neve. "Você sabe", Jake finalmente disse, "quando me juntei à Irmandade há 25 anos, eu estava procurando algo. Não sabia exatamente o quê. Camaradagem, talvez. Um senso de propósito. Uma forma de lidar com tudo que vi na guerra." Ele tomou um gole de sua cerveja. "E encontrei tudo isso, e mais. Mas o que aconteceu com Aliá, com você, com todos nós nesses últimos meses, isso me ensinou algo novo. Ensinou que nossa verdadeira força não está nas máquinas que pilotamos ou nas jaquetas que vestimos. Está na disposição de aparecer, de ficar ao lado de alguém em seu pior momento, de fazer o certo mesmo quando é difícil." Marcos olhou para seu amigo e irmão. "Você salvou minha família, Jake. Todos vocês salvaram. Eu nunca vou esquecer isso." Jake sacudiu a cabeça. "Não, irmão, nós apenas fizemos o que família faz, o que qualquer um de nós faria pelo outro, e você teria feito o mesmo por qualquer um de nós." Marcos sabia que Jake estava certo, e naquele conhecimento, naquela certeza de pertencimento e propósito, Marcos finalmente sentiu algo que havia faltado desde a morte de Amanda. Paz completa. A neve continuou caindo, cobrindo Springfield com um manto branco e limpo, como um novo começo. E dentro da casa, Aliá terminou sua lição de casa, pegou um de seus livros favoritos da biblioteca e se aconchegou no sofá para ler. Ela estava segura, amada e, mais importante, ela estava curada. Não completamente, talvez nunca completamente, mas o suficiente para viver uma vida plena, rica e significativa. E naquela casa, naquela cidade, naquele momento, isso era tudo o que importava. Esta história nos mostra que a verdadeira força não está na violência, mas na união e na determinação de proteger os mais vulneráveis. Marcos e a Irmandade de Ferro provaram que é possível fazer justiça respeitando a lei, mas sem jamais aceitar a impunidade. Aliá hoje está se recuperando, cercada de amor e proteção. E Derek Thompson está cumprindo sua pena, tendo tempo para refletir sobre as consequências de seus atos. Mas agora queremos ouvir você. O que você teria feito no lugar de Marcos? Você acha que a Irmandade agiu corretamente? Ou deveria ter deixado tudo nas mãos apenas da polícia? Deixe sua opinião aqui nos comentários, porque queremos conhecer sua perspectiva sobre essa história real e impactante. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar acompanhando histórias verdadeiras que emocionam, inspiram e fazem você refletir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo.
E tem mais. No próximo vídeo recomendado que vai aparecer na sua tela agora, você vai conhecer outra história impressionante que vai mexer com suas emoções. Clique e continue essa jornada conosco. Até a próxima história.